Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui a gravar a nossa aula 2 da parte aqui de planilhas, de quantitativos e custos, beleza? Nessa aula nós vamos falar aqui da estrutura que a gente vai lançar naquele projeto arquitetônico que eu falei na primeira aula, belezinha? Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho de 2025, caso não informado. Beleza? Bom, primeiramente eu vou falar aqui da obra que a gente vai executar a partir desses projetos que a gente está conversando aqui. Beleza? Nós vamos considerar que essa casa aqui será construída em um terreno plano. Ela não vai demandar muro de arrimo. Essa obra aqui também não vai demandar maiores movimentos de terra, ou seja, não será preciso fazer a terraplanagem do lote. O único movimento de terra que a gente vai fazer é a escavação e o reaterro para sapatos e para os baldrames, beleza? E por fim, aqui a gente vai considerar um lote já murado nas duas laterais e no fundo. Ele só vai demandar tapume na parte da frente, beleza? Pois bem, para esse projeto arquitetônico que eu mostrei na aula passada, essa estrutura vai ter o quê? Umas fundações que a gente vai usar o mesmo tipo de sapata aqui, de 90 por 90 centímetros. Aqui você vê o detalhe da sapata, nós vamos ver isso daí com uma maior acurácia um pouco à frente, beleza? Aqui essa sapata a gente vai ter esses arranques aqui de 20 por 20. Nós vamos ter também os baldrames com a seção de 20 por 40, beleza? Pilares de 14 por 40 centímetros de seção, as vigas também de 14 por 40 e a laje treliçada com EPS que a gente vai ter aqui, beleza? Bom, quanto a essa estrutura, eu vou falar uns detalhes aqui a respeito disso, tá? Nós vamos aplicar a estrutura descrita anteriormente a esse projeto arquitetônico que vocês escolheram. Isso aqui é apenas um exercício que faremos nessa disciplina. Na prática, é muito importante fazer um projeto estrutural para cada projeto arquitetônico. O projeto estrutural para cada obra é específico, com dimensões e armaduras calculadas para cada uma das sapatas, baldrames, pilares, vigas e lajes, beleza? Mesmo para residências menores, podem ser necessárias sapatas de maior área que a gente está utilizando aqui, tá? Para transmitir a carga para o solo. Mesmo nessas residências menores, podem ser necessários pilares e vigas de seções mais robustas, em algumas situações específicas. Pode ser necessário algumas sapatas sob o pilar de madeira, tal, por aí vai, beleza? Só que nessa disciplina aqui nós não temos como fazer um projeto estrutural para cada projeto arquitetônico, escolhido por cada grupo. Então, nós vamos adotar essa metodologia, essa aproximação, beleza? De encaixar uma estrutura hipotética nesse projeto arquitetônico. Isso aqui é um exercício, tá? Muito bom, a nível didático, ótimo. Só que é um exercício, não é assim que é feito na prática, beleza? Um detalhe que eu vou falar aqui que a gente vai ver ao longo dessa apresentação e das próximas é o conceito de vão. A gente tem aqui, ó, eu mostro para você o vão arquitetônico. Ele é considerado como a distância de face a face da alvenaria acabada, tá? Nesse caso aqui, a gente tem 4 metros. Ele é indicado por essa cota, por esse valor, 400 centímetros aqui, ele indica 4 metros de vão arquitetônico. Se eu tiver passando dois eixos estruturais aqui, coincidentes com os eixos dessa alvenaria, a gente teria aqui um vão estrutural. Ele seria o quê? A medida do eixo a eixo da estrutura, ou seja, seria 4,20. Porque seria o 4 metros mais meia parede para um lado, meia parede para o outro. Daria 4,20. Beleza? Em projetos estruturais, são considerados os vãos estruturais. Mas no nosso caso aqui, nós vamos fazer essa aproximação. Vamos lançar sapatas e pilares considerando como limite máximo um valor do vão arquitetônico de 4 metros. Beleza? Isso aí vai ser uma outra aproximação que a gente vai fazer aqui. Bom, agora aqui nós vamos falar um pouco das sapatas, beleza? Você vê aqui no projeto arquitetônico que eu tenho vários retângulos laranjados. Eles indicam o quê?
o limite da escavação da sapata. E esses retângulos vermelhos, eles indicam o quê? Os pilares que a gente vai ter aqui, cuja seção é 14 por 40. Essa menor dimensão dele, 14, é justamente para que eu possa inserir, que eu possa esconder esses pilares dentro da alvenaria, com aquele bloco 014 que eu falei na aula passada. Beleza? Aí você vira para mim e fala assim: ah, professor, como é que eu faço para lançar essas sapatas e esses pilares? Bom, vou te explicar aqui agora. Primeiro, você vai lançar as sapatas e os pilares nas quinas. Olha aqui, as quinas do meu projeto. Não tem como eu fugir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós já resolvemos essas 8 posições aí de sapatas e pilares. Beleza? E o resto, professor? Aí eu já te respondo aqui, ó. Depois você vai lançar as sapatas e os pilares internos com vão arquitetônicos máximos de 4 metros nas direções X, que é a horizontal da tela, e Y, que é a vertical da tela, tá? Então a gente vai ver o quê? Você vai ver que eu sempre lanço com essas dimensões aqui que você está vendo, no máximo 4 metros, beleza? Você vê aqui, por exemplo, que essa dimensão aqui deu o valor máximo, que é o vão arquitetônico de 4 metros. Aqui deu 3,60, aqui deu 3, tá? Aqui é 3,80, aqui foi 4, e por aí vai, tá? É assim que a gente vai lançar. Então, você vai reparar aqui, ó, que nós tivemos um total de 17 sapatas. Veja elas aí. E junto com essas sapatas, eu lancei também 17 pilares. Beleza? Agora você está vendo aqui os baldrames, tá? Esses baldrames são vigas que vão ser executadas no solo, né? Apoiadas no solo e vão receber cargas de alvenaria, beleza? Você vê que aqui os baldrames já estão lançados. Aí você pode me perguntar: ô professor, como é que eu faço para lançar os baldrames? Eu já vou te responder, né? Primeiramente, você vai lançar os baldrames no alinhamento de todas as paredes. Aonde tiver uma parede, vai ter o baldrame. Isso é obrigatório. Você vai reparar aqui que todas essas linhas amarelas aqui são coincidentes com paredes, tá? Com trechos de alvenaria aqui do meu projeto. Beleza? Aí depois a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir as áreas maiores. Por exemplo, no meu caso aqui, a sala e a copa, eu vou dividir elas aqui com esse baldrame que eu inseri aqui, beleza? E por último, nós vamos lançar os baldrames nos limites da varanda e da garagem, olha aqui. Também dividindo áreas maiores, como a garagem. Eu dividi a área da garagem com esse baldrame e esse daqui, tá? Não é coincidência que esse encontro de baldrames e esse encontro de baldrames aqui ficaram exatamente onde eu tenho pilar de madeira. Porque esses baldrames que vão receber a carga do pilar de madeira e transmitir ao solo. Então isso daqui vai me dar uma maior resistência, beleza? Justamente nesses pilares que não são de esquina, eles vão ter uma carga um pouco maior. Eu vou ter uma área um pouco maior de transmissão da carga deles para o solo, justamente por esse encontro dos baldrames aqui, beleza? Agora, aqui uma observação. Em alguns casos, quando a gente trabalha com piso rígido, por exemplo, do granilite, igual é o piso aí da sala de aula aí do nosso pavilhão, ou quando a gente trabalha com solo, onde a gente espera um maior recalque, a gente não recomenda deixar quinas nos baldrames, como essas quinas indicadas aqui, ó, porque isso pode gerar um acúmulo de tensão e trincas nesse piso rígido, né? Pode ter depois aí. Só que no nosso caso, a gente não vai considerar essa limitação, tá? Eu vou aceitar que seu trabalho tenha essas quinas, assim como eu vou ter essas quinas aqui no meu trabalho também, beleza? Mas aí fica a observação. A questão dos pilares aqui, tá? Não tem muito segredo, não. Eu já tinha lançado esses 17 pilares junto às sapatas, beleza? E por fim, a gente vai ter as vigas, tá? Você vai ver aqui que assim como eu fiz com as sapatas, com os pilares de concreto, agora com as vigas, eu vou ter essas vigas só nesse trecho aqui, tá? Que é o trecho onde eu tenho na minha casa a minha estrutura de concreto. Isso eu falei na aula passada, beleza? Então você está vendo aqui as minhas vigas, aqui, ó, esse trecho, isso daqui é a viga, que é esse tracejado verde aí, beleza? Aí você pode me perguntar, professor, como é que eu lanço essas vigas? Olha, a gente vai pensar nos pilares que já estão lançados como apoios. E a gente vai lançar as vigas, que elas podem ser biapoiadas
ou contínuas. Você vê que aqui eu tenho uma viga biapoiada, aqui eu tenho uma viga biapoiada. Já essa daqui é uma viga contínua. Aqui é uma outra viga contínua. Deu para vocês perceberem? E em alguns casos, as vigas podem apoiar em vigas também, gerando as cargas concentradas. Por exemplo, aqui você vê uma carga concentrada que é gerada por essa viga aqui, nessa viga biapoiada. E aqui você vê uma carga concentrada que é gerada por essa viga aqui, numa viga contínua. Beleza? É assim que a gente vai distribuir as vigas. Sempre pensando que acima das vigas, a gente vai ter também a laje, né? A laje distribui a carga nas vigas, as vigas nos pilares, os pilares no elemento de fundação, que são as sapatas, e as sapatas transmitem ao solo. Nós vamos usar essa laje aqui, pré-fabricada, treliçada, com enchimento de EPS, beleza? E essa daqui é minha área de laje, tranquilo? Aqui vai ser a área que a gente vai ter a laje, eu tinha explicado bem na aula passada. Varanda e garagem, a gente vai ter só os baldrames, e apoiado nos baldrames, os pilares de madeira. Bom, se ficou alguma dúvida aqui, eu até recomendo, pode dar uma olhada aí nos outros vídeos do meu canal, que muito provavelmente você vai achar algum vídeo aí que pode te ajudar na dúvida que você tiver ficado, beleza? Aqui eu estou explicando mais rápido, porque é só questão de planejamento mesmo. Ô, gente, era isso aí por hoje. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço aí. Até mais.